dia 11/7/2023. A paciente Ana, de 60 anos, chega ao hospital apresentando os seguintes sintomas: dor de cabeça, febre, fadiga, dor muscular, mal-estar, erupção na pele e rigidez na nuca. A fim de prevenir o agravamento do caso e descobrir o real diagnóstico, o médico realiza a anamnese e descobre que a paciente voltou de viagem dos Estados Unidos há 7 dias. Assim, o médico suspeitou de uma infecção por febre amarela, considerando o tempo que a paciente está no Brasil. Entretanto, não descartou a hipótese de uma possível infecção por febre do Nilo, por ser endêmica no local de sua viagem. Solicitou então o exame sorológico para febre amarela, que deu negativo, e os exames ELISA e RT-PCR para febre do Nilo, que deram positivo. Para poder dar o diagnóstico à sua paciente, o médico resolve conversar com a sua colega infectologista para entender mais a fundo sobre a doença e, assim, explicar a patologia para a Ana. Entrando em contato com a sua colega infectologista, ela conta o panorama do vírus e da patologia. A doença do vírus do Nilo Ocidental é considerada recente, uma vez que foi descoberta em 1937 em Uganda, na África. Após a identificação, surgiram alguns outros surtos no Oriente Médio, Europa e África. Somente em 1999, o vírus do Nilo Ocidental foi identificado na América do Norte, onde tornou-se endêmico. Tá, mas o que é o vírus do Nilo Ocidental? É um tipo de vírus que pertence a uma família chamada Flaviviridae e ao gênero Flavivírus. Esses vírus têm uma molécula de RNA que é única. Essa molécula é envolvida por uma estrutura chamada capsídeo e por fora uma camada externa chamada envelope, que contém glicoproteínas importantes. Essas proteínas podem ser classificadas em estruturais e não estruturais, em que as estruturais são a E, C e M, que são responsáveis pela entrada e saída do vírus na célula hospedeira, enquanto as não estruturais, sendo elas a NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B e NS5, que são geradas por uma única poliproteína chamada NS, e são responsáveis pela multiplicação intracelular, montagem do vírus e evasão do sistema imune. Existem diferentes linhagens do vírus do Nilo Ocidental, algumas das quais circulam em diferentes partes do mundo. As diferenças genéticas entre essas linhagens podem afetar sua virulência e distribuição geográfica. As aves são um reservatório natural do Nilo Ocidental. Afinal, o vírus é mantido por um ciclo de transmissão mosquito-pássaro-mosquito. Quando o mosquito está infectado, ele é capaz de picar o humano e infectar o mesmo. O homem e os equinos, por sua vez, são considerados hospedeiros acidentais e terminais, uma vez que a contaminação do vírus se dá por um curto período de tempo e em níveis insuficientes para infectar outros mosquitos, encerrando o ciclo de transmissão. Outras formas raras de transmissão já foram relatadas e incluem transfusão sanguínea, transplante de órgãos, aleitamento materno e transmissão transplacentária. Quando o vírus entra no corpo, ele tem a capacidade de atacar células imunológicas cruciais, como macrófagos e monócitos. Por causa disso, quando o vírus do Nilo Ocidental chega ao centro do sistema nervoso, pode desencadear um efeito dominó nas respostas imunológicas que, em última análise, torna a barreira hematoencefálica mais permeável. Ele pode, então, infectar diretamente os neurônios do cérebro, o que pode levar à paralisia ou danos nos tecidos. Cerca de 1% dos casos positivos podem evoluir para complicações neurológicas, como meningite e encefalite, as quais podem perdurar por até 12 meses após a infecção. Acontece que cerca de 20% das infecções humanas do vírus do Nilo Ocidental são sintomáticas, sendo que, quando apresentam sintomas, boa parte é caracterizada por um início agudo, apresentando dores de cabeça, febre, fadiga, dor muscular, fraqueza e mal-estar,
juntamente com sintomas gastrointestinais e às vezes erupção na pele. Quando se trata de arbovírus, é mais provável que a doença ocorra durante os meses de verão e estações chuvosas, que é quando os mosquitos se reproduzem e circulam entre as populações de aves. Embora temos vacinas disponíveis para prevenir a infecção pelo vírus do Nilo Ocidental em cavalos, ainda não temos uma vacina contra o vírus do Nilo Ocidental licenciada para uso em humanos. No momento, a melhor defesa que temos contra os arbovírus é eliminar seus vetores e criadouros, além de utilizar repelentes durante os meses de calor, tendo como tratamento apenas a terapia de suporte para os sintomas causados pelo vírus, como a febre e a dor muscular. Ao retornar para o consultório, o médico explica para a senhora Ana que a doença que ela tem é chamada de febre do Nilo e é um dos poucos casos confirmados no Brasil, e que, provavelmente, ela contraiu a doença pela picada do pernilongo durante a sua viagem para os Estados Unidos, onde a doença é comum. Além disso, Ana pode correr o risco de ter um agravamento neurológico, e por isso, o acompanhamento deve ser realizado de perto, considerando que a doença pode perdurar entre 3 e 6 dias após o aparecimento dos sintomas. A senhora Ana agradece o cuidado e a explicação, e completa dizendo que vai utilizar a terapia sintomática e que, em qualquer sinal de piora, irá retornar ao consultório.